TV Regional, estamos aqui no consultório da doutora Camila Matias, que é nutricionista, e ela vai tirar algumas dúvidas da gente com relação à merenda escolar, né, nesse período aí de início das aulas. Muito obrigada, doutora Camila, por estar conosco mais uma vez, esclarecendo as dúvidas. E eu já vou começar com uma pergunta generalista, mas importante, né? Qual a importância da nutrição na infância? Ótimo, Clara, eu quem agradeço. E tá mais uma vez aqui com vocês, né? E esse assunto super importante, né? Agora no retorno das aulas. E uma pergunta que você já fez para iniciar é: com certeza a nutrição tem total importância em toda a fase da vida do ser humano, né? E na infância a gente quer garantir um bom desenvolvimento, né, da criança para que ela cresça saudável, que ela tenha um adequado ganho de peso e também para fornecimento de todos os nutrientes importantes para cada faixa etária, né, que a criança vai passar. Tá? Então, de forma geral, seria assim, desenvolvimento, crescimento, nutrientes importantes e compreender cada faixa etária e cada questão individual também da criança. E aí, como é que a gente consegue garantir isso dentro da merenda escolar, que é um momento que a criança ali é uma refeição durante o dia, né, da alimentação ali da criança? Como é que a gente pode garantir isso? Ótimo. E quando a gente fala de contexto de alimentação escolar, a gente está falando aí, ou a criança vai passar um período parcial ou total, né? Aquelas crianças que ficam parcialmente na escola, que é ou manhã ou tarde, ou aquelas que ficam em período integral. Se a gente compilar durante todo o ano, dá um percentual bem grande, né? Então, um olhar atento à alimentação escolar vai ser primordial, porque a gente está falando aí de 20% a 30% da necessidade diária de uma criança, né? Então, com certeza, a gente tem que ter esse olhar atento de suprir todas as necessidades para esse período, né? Por exemplo, se a criança fica à tarde, não dá para ela ficar de meio-dia até 6 horas da tarde que ela vai chegar em casa, sem esse período, até porque a alimentação vai ser importante para o desenvolvimento, como a gente falou, mas também para uma cognição, para a atenção nela lá na escola, para o gasto energético adequado, né, para o consumo, para ter um bom gasto energético. Então, seria essa a importância, né, no contexto de merenda escolar. Como é que a gente consegue variar, né? Porque a gente está falando aí de várias faixas etárias, de vários momentos. Cada criança tem a sua peculiaridade de não gostar, de repente, de um alimento X, Y. E aí, como é que a gente consegue fazer essa variedade para não enjoar também, né? Sim, a variação, né, dos alimentos, isso vai ser primordial para todas as refeições, né? Porque a gente vai ter cada nutriente em determinados alimentos. Por isso a gente sempre fala, né, uma frase que é comum da gente estimular, que é de ter uma variação na alimentação, aquilo da gente olhar para um prato ou para uma refeição, ver uma variedade de cor, uma variedade de textura. Então, se a gente está falando nisso, de coisas visuais mesmo, isso já remete a uma variação. Por exemplo, a morango não é a mesma coisa do que o abacate, do que a laranja. Então, ali a gente já está tendo uma variação, por exemplo, de vitaminas. Um vai ter um maior percentual de vitamina C, outro um maior percentual de outro mineral, nutriente. Então, sempre olhar para a refeição e ter essa variedade, né, de textura, de cores, para a gente sempre preconizar essa diversidade, né? Num dia eu estou mandando lá um bolinho que tem a banana, no outro dia eu vou enviar uma crepioca que tem o ovo, tem uma tapioca, vai ter os mesmos macronutrientes que a gente fala de forma geral, mas a gente já está trabalhando com a variedade, né? Certo. E com relação a esses grupos alimentares, né? A gente tem ali no almoço a proteína, a necessidade da proteína, ele tem o arroz, né? A carne, o feijão. Como é que é isso na merenda? Quais os grupos alimentares não podem faltar na merenda escolar? Ótimo, Clara. E, assim, toda refeição a gente vai trabalhar de forma geral com esses macronutrientes que a gente fala também, né? Claro que no contexto de criança e de uma fala geral, a gente não está especificando nenhum alimento nem nutriente, porque a gente está falando de forma geral. Mas nós temos 3 macronutrientes, que é a proteína, o carboidrato e os lipídios, que são muito importantes em qualquer refeição, né, e qualquer faixa etária também, e tem que ter uma harmonia, um equilíbrio entre eles.
tanto no almoço, por exemplo, você remeter ao almoço que a gente consegue, né, visualizar melhor. Por exemplo, a proteína está onde? Está na carne. Mas no lanche escolar, onde que está? Está no ovo, pode ser ou o ovo mexidinho mesmo, ou um ovo de codorna, ou um queijo, que também tem a proteína, um iogurte natural, por exemplo, ou o próprio leite. Esses são um contexto de proteína. O carboidrato, que lá no almoço está no arroz, está no macarrão, está na batata, onde que está na merenda escolar? Vai estar no pão, pode ser o pão de forma integral, o melhor escolher bons alimentos, isso também é super importante na rotulagem. Está numa panqueca que vai ter aveia, que ali tem o carboidrato. Na crepioca, por exemplo, tem dois já aí, a proteína do ovo e a tapioca, que tem o carboidrato, tá? Além dos lipídios, que são super importantes, por exemplo, fiz a crepioca lá no azeite, né? Temos lipídios bons também, por exemplo, no abacate, que tem gorduras boas, né? E além das vitaminas, super importante. Aí a gente pode colocar numa fruta, né? Adicionada numa fruta ou num suco de fruta. Então, aí a gente consegue trabalhar bastante esses macronutrientes e micronutrientes também, que vão ser super fundamentais. E assim, somos leigos, né? Como eu sempre te falo. Existe alguma alimentação que seja mais importante, por exemplo, ali para a faixa até 5 anos, 6 anos, de 6 a 10, de 10 a 15, por aí vai? Ótimo, Clara. Assim, cada faixa etária ela vai ter a sua recomendação específica. Porém, por mais que a gente fala de faixa etária, a gente também tem que lembrar que cada faixa etária, dentro dela, tem a sua individualidade. Então, por exemplo, de forma geral e contextualizando, a Ana, que tem 5 anos, que tem uma intolerância à lactose, por exemplo, não é a mesma questão do que a Maria, que também tem 5 anos, não tem nenhum contexto, né? Então, por mais que a gente tenha, sim, essas recomendações, mas na faixa etária de criança a gente trabalha muito mais hábitos do que quantidade, do que porções. Claro que em alguns contextos, ou obesidade, ou desnutrição, ou alguma patologia que é doença, em algum contexto, claro que a gente trabalha com porções, mas a gente trabalha muito mais, de forma geral, com a apresentação, né, com a variedade, estímulo de hábitos, né? Mas, de forma geral, toda criança precisa, sim, desses macronutrientes que a gente falou. O carboidrato, que seja um complexo. O que é um carboidrato complexo? Em vez de oferecer um biscoito que tem vários açúcares, corantes, que também vai ter carboidrato, em vez disso, vou oferecer uma aveia, uma tapioca, um pão integral, né? Ou até mesmo um tubérculo, que é uma batata doce, que são carboidratos complexos, né? Que a gente fala. Então, de forma geral, toda criança precisa desses nutrientes, precisa de vitamina D, que além da alimentação, no contexto da exposição solar, de cálcio, que vai vir ou no leite, derivados, ou também brócolis e esses vegetais folhosos escuros. Então, todas as crianças precisam de todos os nutrientes. E, assim, como a gente já falou aqui, trabalhando essa variedade do contexto alimentar para que não tenha uma seletividade ou um contexto assim. E, doutora, a gente pode trabalhar também com as receitas, né? Por exemplo, um biscoito de aveia que a gente possa fazer em casa, porque nem sempre a criança vai querer ali, né, aquela batata pura. De repente, a gente, trabalhando com a criatividade, a gente consegue. Exatamente, isso vai ser primordial, porque, como você falou, criatividade é uma questão que a criança tem e é necessário a gente estimular essa parte cognitiva da criança, né? Então, além de preparar as receitas, também o levar a criança para a cozinha, dentro da possibilidade da casa, né, dentro dos horários, isso é importante, né, porque a criança vai estar estimulada a ver o alimento. De onde vem a panqueca? Vem do ovo, vem da banana, vem da aveia. Então, está estimulando a criança a aprender também os grupos alimentares, a importância de cada um, que juntos eles formam uma receita. Então, isso é importante. Além disso, na receita a gente consegue trabalhar diversificadas formas de preparo, né? Por exemplo, como eu acabei de citar, a panqueca de banana. Tem como fazer a panquequinha, tem a mesma receita, a mesma fruta, né? Tem como fazer um iogurte que bate e vira uma vitamina com a fruta. Tem como fazer um snack. Então, essa forma de variedade também ajuda na aceitabilidade da criança para as refeições, né? Então, eu sempre falo com as crianças, olha, a partir de agora você não vai falar que você não gosta desse alimento, você vai falar, olha, dessa forma que eu experimentei, eu não gostei, mas eu posso experimentar uma receita e talvez eu gostar.
E, doutora, você estava falando dessas restrições que cada criança tem, né? Como é que os pais podem lidar com isso? Porque cada criança tem ali a sua peculiaridade, alergia, ou, enfim, outras questões. Exato. Isso, como a gente, né, citou, a gente está falando num macro, numa população, né, mais geral da infância, mas existe sim essas individualidades. Existe a individualidade da proteína, né, a alergia à proteína do leite, que é a criança APLV, que aí realmente é uma restrição de todos os leites derivados. Tem a criança que é só intolerante, que aí não é a proteína, é uma intolerância à glicose, à galactose do leite, né? E também tem outros, soja, ou enfim. E é importante que tanto o contexto familiar, quanto a gente está falando aqui também escolar, compreenda essa importância, né, desse olhar atento para um bem-estar dessa criança, né? Talvez uma intolerância, se a criança tomar um leite e sendo intolerante, ela não vai passar tanto mal, vai ter um desconforto gástrico, mas se for uma criança APLV, que tem a alergia mesmo, né, o contexto alergênico, aí as coisas podem se agravar. Então, é importante o contexto da escola, também os professores estarem atentos e também estar receptivos a essa mudança, né? Por exemplo, uma criança que não tem um contexto de estar com algum remédio, né, e tem uma inibição de fome, ela não sentiu fome na hora do recreio. A escola está disponível ela sair, se alimentar depois. Então, é importante, né, a gente pode trabalhar no que a gente falou no contexto de casa com essas receitas. Então, trabalhar com receitas que não tem aquele alergênico que a criança tem, né, uma reação. E também nessa questão de aceitabilidade do contexto onde essa criança estiver, para que ela consiga se alimentar, ela consiga se nutrir e estar dentro, né, daquele contexto. Por exemplo, ela não precisa sair da escola para ela se alimentar, ou ela não pode ser proibida de se alimentar na escola, né? Ela tem que ser adequada naquele contexto e o contexto tem que se adequar a ela também.